a gente fez o teste de esforço progressivo máximo no Paulo na esteira e nós detectamos a frequência cardíaca máxima real dele. Baseado na frequência cardíaca máxima real, nós vamos hoje prescrever para ele um exercício intervalado de alta intensidade. Qual é o protocolo desse exercício? Ele é constituído por quatro esforços, na intensidade correspondente a 90 a 95% da frequência cardíaca máxima, intercalados por períodos de recuperação ativa a 60% da frequência cardíaca máxima. Beleza? Beleza. Então, o que a gente precisa calcular primeiro? Olha, 90 a 95% da frequência cardíaca máxima real dele corresponde a quantos batimentos por minuto? Isso nós temos que fazer. Segunda coisa, 60% da frequência cardíaca máxima dele corresponde a quantos batimentos por minuto? Nós vamos calcular isso, né? Daqui a pouco nós vamos resgatar a frequência cardíaca máxima dele. Enquanto os meninos vão preparando, nós vamos fazer também nessa aula a mensuração da glicemia, da concentração plasmática de glicose. Eu venho falando para vocês, e isso foi um conteúdo que eu dei na primeira aula, que existem variáveis que são variáveis homeostáticas. Elas não variam substancialmente, independente da situação. Evidentemente, se a pessoa tiver sistemas fisiológicos saudáveis. A glicemia é uma variável homeostática. Então a gente vai ver que, quer seja no repouso, quer seja durante o exercício, a concentração plasmática de glicose dele não vai variar substancialmente. Por exemplo, após uma refeição, evidentemente que a glicemia ela vai subir. Mas existe, melhor dizendo, um hormônio que faz a glicemia diminuir. Qual é o nome desse hormônio? Insulina. Né? A insulina junto com o glucagon são os hormônios controladores da concentração plasmática de glicose. Durante o exercício, a concentração plasmática de insulina diminui e de glucagon aumenta, permitindo assim o controle dessa variável em valores homeostáticos, ok? Então, os meninos já mediram a concentração plasmática de glicose dele no repouso. Quanto deu? 110. Ah, mas 110 não é alta, professor? Calma. A glicemia que a gente mede em situações de exame médico, né, que o médico solicita, é a glicemia de jejum. Então ele não está em jejum. Aí eu pergunto para o Paulo, Paulo, a sua última refeição foi quando? Pode ser um cafezinho, foi há quanto tempo? 2 horas, né? Então não é a glicemia de jejum, 110 está dentro dos valores esperados, né? Então a gente vai esperar que a glicemia varie aí dentro 100, 90, alguma coisa desse contexto, né? Mas não vai cair para valores de 60, 50 e etc, que nessa situação ele já estaria em uma situação de hipoglicemia. Maravilha? Tranquilo? Deu para entender? Então, olha só. Por meio de um aparelho relativamente barato, a gente consegue ministrar uma aula dessa natureza. Levando lá para o campo prático. Você vai trabalhar com uma pessoa com diabetes, etc. Você tem condições de fazer isso com a pessoa. Eu comprei esse potinho aqui, ó, vem 50 fitas. 25 fitas, aliás, R$58. Está dando aí um custo de um pouco mais de R$2 para cada medida. E aí, logicamente, né, você profissional, você não vai tirar do seu bolso, né? Você vai colocar isso aí dentro do pacote que você vai cobrar do seu cliente, né? É aquela história, né? Se as pessoas querem serviço de excelência, tem que pagar por serviço de excelência. Frequência cardíaca máxima do Paulo foi quanto? 186 foi a frequência cardíaca máxima dele. Então, o que o personal trainer, o Flávio, vai fazer? Calcular o que corresponde a 90 a 95% da frequência cardíaca máxima dele. Quanto deu? Quanto deu 90 e 95% da frequência cardíaca máxima? Oi? 167 a 177. Então, ele vai ter que ficar durante os 4 esforços dentro dessa faixa aí de
de frequência cardíaca. 60% da frequência cardíaca máxima deu quanto, Flávio? 111. Então, essa vai ser a frequência cardíaca máxima de recuperação. O protocolo que nós vamos utilizar hoje, 4 minutos a 90, 95% da frequência cardíaca máxima, serão 4 esforços, recuperação de 3 minutos, uma recuperação ativa na intensidade correspondente a 60% da frequência cardíaca máxima. Uma modalidade de treinamento intervalado de alta intensidade que vocês conseguem fazer aí nas academias que vocês trabalham, que vocês vão trabalhar, enfim, né? Não sei como que está a situação de vocês com relação a estágio, se estão trabalhando, etc., mas que você consegue, evidentemente, prescrever um exercício desse sem maiores sofisticações. O Paulo vai fazer um aquecimento, né? 5 minutos aí, de acordo com a programação do Thales. E a gente está pronto para começar, tá bom? Aliás, já começamos, né? Daqui a pouco a gente vai começar o treinamento intervalado de alta intensidade propriamente dito. Procedimentos e cuidados importantes que vocês devem ter nessa situação. Ó, primeiro, uso de luva, porque você está mexendo em um material biológico. A pessoa é supostamente saudável, mas pode ter alguma doença que seja transmitida pelo sangue. O uso de luva, na verdade, é proteção do profissional e proteção da pessoa também. Tá certo? Então isso os meninos estão fazendo. No caso de coleta de sangue, repare que nós temos aquela caixinha amarela que está na mão do Thales. Essa caixinha aí é a caixinha apropriada para descarte de material perfuro-cortante. Essa caixinha significa proteção de pessoas e, consequentemente, proteção de vidas. Por quê? Essa caixa vai ser manipulada por um profissional que cuida da coleta de lixo. Então, para não correr risco dessa pessoa se ferir, evidentemente com materiais contaminados por material biológico, o material é descartado nessa caixinha amarela, a caixa de descarte de material perfuro-cortante, ok? Então cuidado com as pessoas e cuidado com a saúde do profissional também. Luiz? Aqui a gente está furando na ponta do dedo. Tá certo? Nós podemos furar também no lóbulo da orelha, né? Então, aqui, né, na ponta da orelha, né? Mas a glicemia a gente prefere fazer na ponta do dedo. Quando é dosagem de lactato, a gente prefere fazer no lóbulo da orelha, porque o sangue tem características mais próximas do sangue arterial. Tá bom? Boa, garoto. Olha só, primeiro esforço. Gente, é exercício intervalado de alta intensidade. Veja que ele está cansado, tá certo? Exercício intervalado de alta intensidade tem que demandar dos sistemas fisiológicos. Tá certo? Então, o que os meninos vão fazer? Vão coletar aí o sangue, vamos ver quanto vai dar a glicemia. Esperamos que não tenha variação substancial. Então, algo dentro do fisiológico, né, considerando que a glicemia dele de repouso, não de jejum, mas de repouso, foi 110, é uma variação aí dentro desse parâmetro aí, 110, 105, 80, 90, alguma coisa aí dentro desse contexto. Uma pessoa supostamente saudável, né, treinada, joga futebol aí até num time aqui da cidade. Aí o Flávio vai ter esses 3 minutinhos para recuperar. A minha sugestão agora, viu, Nicolas, seria até baixar um pouco a velocidade da esteira, né? A frequência cardíaca dele tá quanto, Flavião? 150. Então pode baixar, porque tem que estar com 109, né? Que é o 60%, né? 109, 119, nem me recordo, né? Então pode baixar, né? Recuperação é para recuperar, tá certo? Pode baixar bem, pode pôr aí uns 3 km por hora. Tranquilo, entendeu? É recuperação, né? Recuperação ativa.
Tá certo? Paulo, só cansaço, né? Beleza. No primeiro esforço, ele ficou com a velocidade variando de 16 a 17. Provavelmente agora, a velocidade que vai ser capaz de evocar a frequência cardíaca correspondente a 90 a 95% da frequência cardíaca máxima vai ser numa velocidade muito menor. Muito menor não, né? Mas menor. Né? Então a gente não vai precisar colocar ali a velocidade já nos 16 km por hora. Se colocar, daqui a pouco ela vai baixar necessariamente, porque a gente vai monitorando a frequência cardíaca dele. Se a gente tivesse condições, e se a gente tivesse medindo a concentração plasmática de insulina, ela estaria mais baixa ou mais alta que os valores de repouso? Insulina, mais baixa. Vocês viram nas aulas do Thales e do Braulio que a resposta da insulina durante o exercício é a diminuição da concentração plasmática dessa substância endócrina, ao passo que o glucagon aumenta. E por meio desses ajustes, dessas respostas fisiológicas, a concentração plasmática de glicose se mantém dentro de valores homeostáticos. Frequência cardíaca dentro da faixa alvo, né? Dentro do alvo. Vamos reduzindo a velocidade. Velocidade pode se alterar, não tem problema não. Olha só. Né? Qual que é a velocidade, Thales? 11 km por hora. Frequência? 174? Beleza. Tá certo? Tranquilo. Agora parece que ele está passeando no parque, né? Mas está em intensidade alta, né? Está num exercício no domínio vigoroso. Muito vigoroso, aliás. Uma intensidade alta de exercício. É uma baita sessão de treino que vocês podem incorporar na caixa de ferramenta de vocês. Certo? E o aluno fica feliz e você vai ser aquele personal trainer que vai andar de carro bacana, né? Tênisinho da moda e por aí vai. Mas agora, se a gente tivesse mantendo os 16 km por hora, ele não conseguiria concluir. Então, aquele seu amigo que fala, treinamento intervalado não dá para terminar. Não dá porque ele faz errado. Tá certo? Que o cara acha que tem que manter 16 km por hora nos 4 períodos de esforços. E não é assim. A velocidade pode variar, tá certo? Se veja só, pessoas com doenças cardíacas, a literatura aponta que eles conseguem terminar. Por que uma pessoa jovem, treinada, não vai conseguir? Fazer a última medida, né? Deve dar aí por volta de 90 alguma coisa. E essa foi uma sessão de exercício intervalado de alta intensidade. Treinar, hein, Paulo? Já treinou hoje, ó, já tá pago, como vocês costumam dizer. 49, compatível com hipoglicemia. A pessoa sem sintoma. Bom estado geral, com uma aparência boa. Não estava pálido, transpirando, mas a transpiração condizente com a demanda metabólica. Segue o jogo. Terceira medida, acho que foi 98, 110, 49, descartada, 98, 96 e 95. Foi uma coisa assim, né? Então, quer dizer, dados de livro. E a gente vai monitorando sintoma. Paulo, só cansaço, né? Tranquilo. Baita sessão de exercício, olha só. Em 20, 30 minutos a gente executou aqui uma baita prescrição de um exercício intervalado de alta intensidade, baseado em parâmetros científicos. Aquela história, né? O treinamento é arte, mais arte com ciência, certo? Tá aqui, ó. Beleza?